Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao nosso momento de encontro com Deus, todo especial. É um momento de culto coletivo, de oração, de adoração, de estudo da palavra de Deus. A igreja está aberta nos lares, unida na mesma sintonia, está conectada pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e Redentor das nossas almas, é também o dono da transmissão deste culto que está chegando até você. É tempo de adorarmos ao Senhor. Portanto, que bom que você veio até este espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço e vamos juntos celebrar a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Vamos iniciar este culto louvando a Deus, cantando ao Senhor com muita alegria o hino de número 15 do cantor cristão, Exultação. Louvemos ao Senhor, igreja. Louvado seja Deus, vamos seguir este culto agora falando com o Senhor, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus a nossa causa, os nossos sonhos, a nossa família, o nosso caminho. E nós vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Maria Lina. Oremos ao Senhor, igreja. Senhor Deus e nosso Pai que estás nos céus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pela presença do Senhor no nosso meio. Obrigada pela oportunidade de orar ao Senhor e colocar diante do Senhor nossa gratidão e também nossa petição. Quero agradecer esse dia que o Senhor nos deu. Quero agradecer o milagre da vida, Senhor. Muito obrigada. Quero agradecer também, Senhor, esse sistema de comunicação
que o Senhor tem viabilizado para esse tempo presente. Muito obrigada, Senhor. Agradeço ao Senhor pela Igreja de Jesus, que tem recebido do Senhor as instruções necessárias para ministrar a Tua palavra através desse canal de comunicação. Obrigada pela vida do Teu servo, o pastor Paulo José, que tem sido, Pai, um instrumento do Senhor, e através do Teu Filho, a Tua Igreja tem mantido, ó Deus, as atividades de adoração ao Senhor, mesmo que seja dessa forma, Senhor, online. Agradeço ao Senhor por isso, e a minha oração, Senhor, nesse momento, é que o Senhor continue a ter misericórdia da Tua Igreja aqui na Vila do Sol. O Senhor continue usando a vida do Teu Filho, dando sabedoria a Ele, para que a palavra do Senhor, e tão somente a palavra do Senhor, possa ser comunicada através desse meio, e que as pessoas que ouvirem a Tua palavra possam entender a mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo e possam ainda em tempo receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quero agradecer pelos milagres que o Senhor tem operado de vida, Senhor, na nossa família, quer na família biológica, quer na família espiritual. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo no mundo todo, em toda parte do mundo, o Senhor tem cuidado do Teu povo. Nada tem acontecido fora do controle do Senhor, porque quem controla toda a situação é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Quero agradecer pelo que o Senhor tem feito, Pai, no nosso município de Cabo Frio, como também no estado do Rio de Janeiro, na nossa pátria, no Brasil. Obrigada pelas autoridades constituídas, obrigada pelo sistema de segurança da nossa nação. Sei que o Senhor continua trabalhando, Pai. Trabalhando, como diz a Tua palavra, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam, nem com os olhos se viram, um Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós estamos esperando do Senhor. Então, Senhor, aquieta o nosso coração, aquieta o coração do Teu povo. Faze-nos, ó Deus, dependentes do Senhor em todos os momentos do nosso caminhar. Muito obrigada pela vida, muito obrigada pela saúde, muito obrigada, Pai, pelo que o Senhor está fazendo no mundo. Com certeza, o Senhor está fazendo coisas grandes na nossa pátria. E então, Pai, nesse momento, eu quero agradecer ao Senhor pelas vidas que têm aceitado a Jesus como único e suficiente Salvador. Muito obrigada, Senhor, por transformação de pessoas. Muito obrigada pelo livramento que o Senhor tem dado às pessoas que atuam na área de saúde. Muito obrigada, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos motoristas que atuam nas ambulâncias. Muito obrigada porque o socorro tem vindo do Senhor. Muito obrigada também, Senhor, pelo sustento de cada dia. Muito obrigada, Pai, pelos empresários que do Senhor têm recebido a direção para manter os seus funcionários. Muito obrigada, Senhor, pelos empregos que o Senhor tem mantido dos teus filhos, pelas portas abertas também para empregos. Louva ao Senhor por isso. Agradeço pelo pão de cada dia que tem chegado à nossa mesa, devido à intervenção do Senhor nas lavouras, no meio, ó Pai, dos agricultores. Muito obrigada, Senhor. Minha palavra é de gratidão ao Senhor e eu louvo ao Senhor porque o nosso sustento, a nossa vida física, espiritual e emocional tem sido mantida pela misericórdia do Senhor.
Obrigada, Pai, pela forma como o Senhor tem cuidado do teu povo em toda parte do mundo. Obrigada pelos nossos missionários. Obrigada pelos nossos irmãos que já estão se preparando para contribuírem também com missões mundiais. Muito obrigada, Senhor. E eu continuo pedindo ao Senhor aquilo que é do Senhor, que está nas nossas mãos para nós administrarmos. Fala conosco, Senhor. Quanto o Senhor quer para que nós possamos depositar no teu altar o que é do Senhor, para que a obra do Senhor na área de missões mundiais continue a avançar para a honra, para a glória do nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor já nos deu e obrigada por esse momento, Pai, quando a Igreja de Jesus pode estar transmitindo a tua palavra através desse meio de comunicação online. Ora ao Senhor agradecida no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. É um texto muito rico, lindo e conhecido, que se encontra lá no Salmo 119, versículos de 1 a 4, também o versículo 11 e o versículo 105, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós vamos seguir louvando o Senhor com muita alegria, acompanhando agora a nossa irmã Maria Lina na regência do hino de número 60 do cantor cristão Coroai.
Louvado seja Deus. Nós vamos agora orar mais uma vez, pedindo ao Senhor sabedoria, iluminação, discernimento para lermos a sua palavra e refletir no recado que o Senhor tem para nós nesta noite. Convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já usou no decorrer deste culto, para tocar os nossos corações, para falar a nossa realidade. E agora, Pai, quando nós estaremos lendo a Tua palavra mais uma vez, nós te suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor, ó Deus, abra nossos ouvidos e corações, que o Senhor nos dê discernimento e que o Teu Santo Espírito nos dê compreensão à luz da Tua palavra, que seja Ele a ministrar aos nossos corações nessa noite, a partir do estudo que teremos a seguir. Esta é a nossa oração e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, às quartas-feiras nós estamos tendo uma série de estudos bíblicos na segunda epístola de Pedro. Hoje nós estamos chegando no capítulo 1, versículos de 16 a 21. Nós estaremos lendo esse texto e refletindo nele a partir do tema A Palavra Inspirada. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 16 a 21, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra inspirada. Meus irmãos, o nosso texto base é um texto apologético, ou seja, um postulado de defesa da fé. Pedro está pregando que a nossa fé está fundamentada em Deus, na revelação que Ele nos deu de si mesmo, em especial na sua palavra. Durante muito tempo, a palavra inspirada por Deus não era ainda escrita, mas o ser humano falhou a prova da consciência e entrou uma nova época debaixo da lei. Então surgiu a necessidade da palavra escrita. Não há evidência de que o ser humano tivesse a palavra de Deus escrita antes do dia em que Deus disse a Moisés, lá em Êxodo 17, versículo 14, escreve isto para memorial num livro. Então, queridos, daquele tempo em diante, homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo e seus escritos chegaram até nós hoje como status de palavra de Deus. A palavra de Deus é o norte, a luz, a base do cristianismo. Jesus Cristo veio ao mundo para nos redimir e também nos mostrar como seria a Bíblia em forma humana. Ele é o Verbo encarnado, a essência de Deus, a palavra de Deus em ação. Em nosso estudo desta noite, nós vamos meditar nessa defesa teológica do apóstolo Pedro sobre a veracidade do Evangelho, a autenticidade da fé cristã e a autoridade da palavra de Deus. Em primeiro lugar, esse texto vai nos falar sobre testemunhas verdadeiras. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que sempre houve duas testemunhas de Deus, a saber, as suas obras, a sua criação, os planetas, o universo, a própria vida humana. Como diz lá o Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E também sempre existiu a consciência humana, em relação à qual Romanos 2, versículo 15 nos diz, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Assim, desde o princípio, desde os tempos mais remotos, o ser humano podia ter um conhecimento de Deus,
sem as leis escritas. Entretanto, a consciência não foi um veículo de revelação eficaz, porque pode ser cauterizada. A natureza também nos ensina somente que Deus é o Criador. Consequentemente, havia necessidade de uma revelação que durasse para sempre. Essa revelação é a palavra escrita que chegou às nossas mãos e permanece para sempre. O inimigo, irmãos, sempre tentou desacreditar a Bíblia. Sempre tentou promover a incredulidade, o ateísmo, corrompendo o coração do ser humano e o fazendo acreditar que a verdade que salva não passa de uma fábula. O pecado entrou no mundo com a serpente, colocando dúvida no coração de Eva quanto àquilo que Deus havia falado, levando assim o primeiro casal a uma desobediência direta a Deus que pôs sobre toda a raça humana a maldição do pecado. Além da consciência e da criação, nós vemos nesse texto que a igreja é testemunha também do poder e da existência de Deus, a começar pelos apóstolos, estendendo-se até nós, que temos a missão de proclamar as boas novas de salvação ao mundo hoje. Como diz Atos 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pedro diz no versículo 16, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. No Evangelho de João 1, versículo 14, o apóstolo João também declara, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nos versículos 17 e 18, Pedro lembra do episódio que ocorreu no Monte da Transfiguração. Apesar de, na sua vinda, Cristo ter se despojado da sua glória, da glória que ele tinha com o Pai desde a eternidade, ter se esvaziado e assumido a forma de homem, ter se humilhado ao ponto de tornar-se servo, e ter descido ao último degrau de humilhação, ao ponto de sofrer a morte de cruz. Mesmo assim, Deus Pai revelou lampejos da sua glória no Monte da Transfiguração, e o exaltou sobremaneira em sua ressurreição, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, a fim de que diante de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Conforme registra lá em Mateus, no capítulo 17, no Monte da Transfiguração aconteceu uma antecipação da glória. Jesus foi transfigurado, suas vestes tornaram-se brancas como a luz e o seu rosto brilhou como o sol no seu fulgor. Do meio da nuvem luminosa o Pai declarou, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É sobre este evento que o apóstolo Pedro está falando em nosso texto base. Nos versículos 17 e 18, Pedro se volta para a honra e glória reveladas ali, naquele episódio. Honra na voz que lhe falou, glória na luz que dele resplandeceu. A glória é uma qualidade que pertence a Deus e é compartilhada por Cristo. A honra é reconhecimento de alguém que chegou a determinada posição por meio do seu trabalho e realizações. A glória é externa e visível, mas a honra é abstrata e permanece desconhecida até que seja revelada. Jesus foi transfigurado em glória celeste e reconhecido honrosamente por Deus Pai. Os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, foram testemunhas oculares dessa cena gloriosa e proclamaram ao mundo. Nós somos testemunhas do que a glória de Deus tem feito em nós e através de nossas vidas. E devemos declarar ao mundo também, acima de tudo, a palavra gloriosa de Deus. Em segundo lugar, irmãos, a palavra profética é inspirada. O que significa isso a partir desse texto? Para Pedro, as Escrituras são a revelação de Deus ao homem e não uma descrição de Deus feita pelo homem. A palavra de Deus é de fato inerrante, infalível e confiável. Destacamos três verdades importantes acerca da palavra profética. Primeiro, a palavra profética é infalível. Aqui no versículo 19 nos diz assim,
Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. No versículo anterior, o enfoque de Pedro foi sobre a palavra falada de Deus, o Pai. Neste versículo, ele se concentra na palavra escrita da profecia, a saber, as escrituras do Antigo Testamento. Pedro, como todos os judeus em seus dias, estavam convencidos da plena autoridade das escrituras do Antigo Testamento. Na verdade, nós não podemos compreender o Novo Testamento a parte do Antigo Testamento. Como disse Agostinho de Hipona, o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo Testamento está patente no Novo. Ambos se completam e toda a Bíblia é a palavra de Deus. Pedro compara a palavra de Deus a um farol que brilha na escuridão. A palavra aponta o caminho e mostra os perigos. A palavra de Deus tem uma dupla finalidade, irmãos: revelar-nos a vontade de Deus e levar-nos a uma experiência pessoal com Cristo, a estrela da manhã. Pedro está falando sobre o dia em que Jesus se manifestará gloriosamente, quando ele usa o termo estrela da manhã, até que o dia clareie. O novo e eterno dia prometido por Deus que romperá com a volta de Jesus. Então a igreja experimentará algo inconcebivelmente grandioso. Todo o esplendor e toda a beleza do mundo atual, que de fato existem, parecerão como mera parcela da noite, porque afinal tudo está deformado e obscurecido pelo pecado, sofrimento, morte. É somente sobre o novo mundo de Deus que repousa no brilho aqui citado, e toda essa promessa que se cumpre na volta de Jesus, que está a esperança cristã, nossa certeza de que um dia Jesus voltará para nos recolher em seus braços e nos levar para a glória eterna. Em segundo lugar, irmãos, esse texto nos ensina que a palavra profética não é uma criação humana. O versículo 20 nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. De particular elucidação. A palavra de Deus, irmãos, tem a sua origem no céu e não na terra. Procede de Deus e não do homem. John Wesley disse que a Bíblia só poderia ter 3 origens. Ela só poderia ter vindo de anjos e homens bons, ou de demônios e homens maus, ou de Deus. Não poderia ter sido escrito por anjos e homens bons, pois repetidamente se registra: assim diz o Senhor. Não poderia ter sido escrita por demônios e homens maus, porque o seu conteúdo exalta a santidade e reprova o pecado. Só nos resta uma opção: a Bíblia é a palavra de Deus e nos foi dada por Deus. Não só a origem das Escrituras está ancorada em Deus, mas também a sua correta interpretação. As Escrituras não são dadas pelo homem, nem são por ele interpretadas corretamente. O Espírito Santo é quem realiza essas 2 tarefas em nós. Para entendermos a existência e a vontade de Deus, irmãos, nós temos 3 conceitos doutrinários relacionados à Bíblia, que são revelação, inspiração e iluminação. O que é revelação? A revelação é a ação de Deus em fazer conhecida a sua pessoa e os seus desígnios ao ser humano. Quanto à revelação, existem a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é aquela em que o ser humano pode adquirir conhecimento da existência de Deus através da sua criação, através de suas obras criadas. Romanos 1, versículo 20 é bem claro sobre isso, dizendo: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E a revelação especial é aquela em que Deus faz-se conhecido, bem como a sua vontade ao homem, de forma mais direta e pessoal, por meio da Bíblia e da pessoa de Cristo Jesus. E o que é inspiração? O que a Bíblia quer dizer pelo termo inspiração?
Inspiração, queridos, é a ação exclusiva de Deus nos escritores bíblicos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, para que estes escritores registrassem sem erros a revelação de Deus. E iluminação é a ação sobrenatural do Espírito Santo naqueles que leem a Bíblia, nos leitores da Bíblia. É a ação do Espírito Santo em mim e em você, para que nós entendamos as verdades reveladas e registradas aqui. Portanto, somente Deus nos dá a sua palavra e somente por sua ação em nós podemos interpretá-la corretamente. Terceiro, a palavra profética tem a sua origem em Deus. O versículo 21 nos diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está falando aqui está também alinhado com aquilo que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus é inspirada por Deus, não é o destilar dos pensamentos humanos. Os homens foram instrumentos usados para escrever as profecias, não a sua origem. Foi o Espírito Santo que os inspirou, revelando-lhes esse conteúdo infalível, poderoso, que é a palavra de Deus. Nós podemos confiar nas Escrituras, porque por trás de seus autores está Deus. Os profetas não inventaram o que escreveram, e os evangelhos não são fábulas, como o diabo quer que o mundo acredite. Antes, são as palavras sagradas de Deus que podem nos fazer sábios para a salvação, nos conduzindo a Cristo Jesus. Também é verdade que a revelação divina não anulou a cooperação ativa dos homens santos que escreveram a Escritura. Inspiração divina não implica numa substituição dos funcionamentos mentais do autor humano. O modo de Deus sempre é o da verdade através da personalidade. Todos os livros da Bíblia foram escritos por homens que foram movidos e protegidos pela autoridade do Espírito Santo. O Senhor falou por intermédio de filhos e servos, sem anular a humanidade de nenhum deles, e ao mesmo tempo, sem deixar que esta humanidade comprometesse o que é a palavra de Deus em cada letra da Bíblia Sagrada. Concluímos dizendo que os homens morrem, mas a palavra de Deus segue viva, irmãos. As experiências passam, mas a palavra permanece. O mundo escurece, mas a luz profética resplandece cada vez mais. Portanto, o cristão que edifica a sua vida na palavra de Deus e que espera a vinda do Salvador dificilmente será enganado por falsos profetas. Que Deus assim nos abençoe e nos preserve sempre. Amém. Em Jesus confiar, suas leis observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor
aceito